SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Semente de Cristo, e quero te fazer um convite, amado. Você que não tem compromisso com o ministério, com a igreja local, aqui em Alto Araguaia, em Santa Rita do Araguaia, você que não está caminhando, não está debaixo da cobertura espiritual de um pastor, eu não estou convidando você que frequenta uma igreja, estou convidando você que não tem compromisso com nenhuma igreja, não frequenta lugar nenhum, aos domingos fica em casa, descansando. É bom o descanso, mas é bom ouvir a palavra de Deus, amado. Nós estamos nos reunindo toda quinta-feira às 20 horas e todo domingo às 19h30 para adorar ao Senhor. Vai lá, vamos adorar ao Senhor, louvar, entoar cânticos de adoração a Ele e receber a palavra dEle. E receber certamente a palavra poderosa dEle. Nós estamos na rua Epifânio dos Santos, 492. Quando você passa o antigo Atacarejo na rodovia, vira à esquerda, na primeira quadra, Rua Epifânio dos Santos 492, Ministério Sementes de Cristo. Nos faça uma visita, amado. Certamente você será edificado pela palavra de Deus, será amado, será confrontado, terá um zelo pela tua vida. Nós vamos orar por você, oramos pela nação brasileira, oramos pelos governantes da nação brasileira, pelos governantes daqui de Alto Araguaia, de Santa Rita do Araguaia. Nós temos feito isso em todas as reuniões, porque é um projeto de Deus que um homem, que um líder espiritual, que a igreja aqui na terra ore pelos governantes. É um princípio da palavra de Deus, e nós precisamos fazer isso. Portanto, você que não ora, você que não busca, vá nos visitar, amado. Certamente a palavra de Deus vai te tocar, vai fazer morada no teu coração e vai fazer algo tremendo na tua vida. Eu quero compartilhar nessa noite Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 46 ao 48, apenas 3 versículos, que fala sobre o maior no reino dos céus. Olha o que diz a palavra. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Os discípulos aqui, no caso, quando Jesus estava com eles. Mas Jesus, sabendo o que lhes passara no coração, tomou uma criança, colocou junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que me enviou entre vós, porque aquele que enviou vós for o menor de todos, este é que é grande. Às vezes a palavra de Deus, Jesus confundia os discípulos, né? Ficavam impactados com o que Jesus falava. Eles estavam numa discussão que para nós hoje é tão simples e tão pequena, né, dizendo que os discípulos estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus, entre eles ou entre aquelas pessoas que andavam com Jesus. E Jesus sabe o que estava no coração deles, porque eles queriam saber, na verdade, amados, quem poderia ser mais evidência ali entre eles ou para Jesus, ou fosse mais querido de Jesus ou mais amado. Alguns falam que João era o discípulo amado, né, que declinava sua cabeça no colo de Jesus. Amém. Um discípulo que amava muito Jesus, que queria tocá-lo, que queria estar pertinho. Sabe quando nós queremos estar perto de uma pessoa amada? Assim era João para com Jesus. Mas não que Jesus não desse a liberdade para todos eles. É que o pensamento de alguns é diferente. Sabe, ali estávamos tratando com cobradores de impostos, com pescadores, com homens, diversos homens. E esses homens têm perfil diferente. Alguns são rudes, um pescador, eu vou ficar deitando no colo de Jesus, colocando minha cabeça no peito de Jesus para ele fazer cafuné, para ele fazer carinho em mim. Não, eu sou homem.
Ele é um mestre, sim, ele é Jesus, mas eu não quero fazer isso. Amados, nós confundimos. Quando nós amamos, nós, sim, declinamos a nossa cabeça no ombro amigo, no coração, no peito de um amigo, no colo, para que, se ele precisar fazer carinho, sim, isso simboliza amor. Não está falando de um amor recíproco, está falando sobre um amor recíproco de dois homens, mas não com um amor de relacionamento conjugal. Um amor que excede todo entendimento, que me dá a liberdade de abraçar o meu irmão, seja ele homem, e beijá-lo no rosto. Por quê? Ah, mas ele não pode. Um homem que é homem não beija o outro no rosto. Amados, você tem essa liberdade em Cristo que você pode fazer isso. Esse é o amor de Deus excedendo todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o entendimento na nossa vida. E esse amor, eu não estou falando em complexo de... Eu não estou citando, fazendo uma introdução para que você possa amar outro homem para que um de vocês faça o papel de mulher. Não, amados. Não é isso que eu estou falando, até porque os órgãos que Deus deu a um homem são órgãos de homem. Os órgãos que Deus deu a uma mulher são órgãos de mulher. Os órgãos reprodutores ou produtores são distintos de homem e de mulher. Então, sempre que um homem casa com um homem, um deles vai fazer o papel de mulher, ou os dois. Mas quando Deus estabeleceu homem e mulher, um homem é homem e vai ser homem até o fim. Mulher é mulher e vai ser mulher até o fim. E quando nós lemos isso, amado, nós vemos quem pode ser maior no reino dos céus. E Jesus disse, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. Sabe o que ele faz? Ele diz, olha, esta criança que não tem nenhuma motivação agora neste momento para soberba ou para achar que pode ser. Ela é humilde de coração ao ponto de entender que o menor, seja ela uma criança ou seja um homem, em pensamento puro o menor se torna maior. Este é grande no reino dos céus. Como? Princípio de fidelidade, de humildade. Não tem como ser grande no reino dos céus ou um homem de fidelidade para com Deus se você não é humilde, porque a palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo. Ele não está dizendo que ele não ama o soberbo, ele ama o soberbo, mas ele resiste ao soberbo porque sabe que tudo que o soberbo fala, tudo que o soberbo expressa, tudo que o soberbo pede, não é com humildade, é com soberba, como se fosse alguém, como se estivesse num privilégio maior, como se fosse maior do que outras pessoas, como se tivesse poder, como se tivesse inteligência mais, e o estado intelectual dele supera os demais. Então, a soberba, Deus resiste à soberba. Mas o humilde de coração agrada o Senhor. Então ele não está dizendo que ele não ama o soberbo e que ele só ama o humilde. Não, ele ama os dois, mas ele se agrada do humilde, daquilo que ele tem como humildade. E humildade não tem nada a ver com riqueza e pobreza. Tem pobres que não são humildes e tem ricos que não são humildes. Tem ricos que são humildes e tem pobres que são humildes. De coração, amado. É perfil, é querer ser algo que você não é. É querer dizer que você tem algo que você não tem. É querer ser o que você não é. Na humildade nós não somos, nós fazemos, nós servimos. Na humildade nós esclarecemos, como uma criança, como um coração humilde de uma criança que briga agora e depois estão se abraçando, que podem até puxar o cabelo um do outro, quebrar o brinquedo do outro, mas de repente já estão brincando. Passados alguns minutos já estão brincando novamente. Não guardam ódio, não guardam rancor, e são humildes de coração. Assim ele simboliza, ele faz através de uma criança que ele coloca no colo. Ele disse, quem receber esta criança em meu nome, em meu nome, a mim recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que me enviou, vós for o menor de todos, este é que é grande. Que coisa tremenda. Então Jesus nos ensina novamente, amado, que quando ele fala em menor, ele não está falando que a pessoa precisa ser humilhada e precisa ser aquele que é o rejeito de todo mundo, que tem que fazer a limpeza, que tem que fazer a comida, que tem que agir nas coisas, que tem que fazer todas as coisas, ser como um empregado. Não.
Ele está falando como aquele que é humilde de coração, que se alegra em servir, se alegra em ajudar, que se alegra em ter compaixão, que se alegra em fazer as coisas para Deus. Amados, sempre que nós entendemos isso, eu vou fazer só um comparativo. Quando você é um membro de igreja, uma ovelha, digamos assim, como a palavra esclarece, um membro de igreja, ele quer fazer as coisas para Deus e no início da sua trajetória, da sua caminhada cristã, ele limpa a igreja. Se ele precisar ficar lá fora recebendo as pessoas, ele fica, esteja frio ou calor. Ele limpa as cadeiras da igreja, os bancos, ele limpa os banheiros, ele vai buscar uma pessoa que está no carro, que está chovendo com guarda-chuva, ele serve de todas as formas. De repente ele pega um cargo eclesiástico dentro da igreja, talvez como um líder lá, um diácono, um presbítero, um bispo, um pastor, um semi-pastor, se é que existe isso, né? Tantas outras coisas. Um apóstolo, um profeta, e de repente, nesta unção eclesiástica e nesse patamar eclesiástico que ele subiu alguns degraus, ele se esquece de onde ele veio e de como ele começou, achando que agora, estando nesse patamar mais elevado, ele não pode servir, não tem mais humildade para servir. E eu agora, como obreiro, como diácono, como presbítero, como bispo, como obreiro, como pastor, jamais eu vou lavar o banheiro, jamais eu vou limpar a igreja, agora eu sou uma autoridade. Amados, que coisa miserável é ser dessa forma. Amados, eu fui ordenado a pastor em 2011 e nós caminhávamos em uma igreja lá no Paraná, e que nós aprendemos a limpar a igreja, e todo final de semana nós lavávamos, eu com a esposa, com a Regiane, com a minha esposa, nós como pastores, lavávamos o banheiro, limpávamos as cadeiras, e até hoje nós fazemos. Ah, mas pastor, você não sabe direcionar, então você não é líder, porque tem um monte de membro que podia fazer. Agora eles estão entendendo, e por noção própria se agruparam, se motivaram a fazer em alguns grupos de pessoas e que fazem, mas isso é gratificante, não pode ser por uma liderança que induz que se faça, mas sim que mostra que é bom fazer isso. E por que é bom? Porque no reino de Deus, amado, nós não podemos entender que alguns são maiores, e quando somos menores, é que somos maiores, ou seja, quando somos humildes de coração, para o reino de Deus nós somos grandes. Então você precisa entender, você que agora está com um cargo eclesiástico, um cargo dentro da igreja, e que agora não pode mais limpar a igreja, não pode mais limpar os bancos da igreja, limpar o banheiro, servir alguém, entenda que você está confuso e foi ensinado de forma errada. Porque nós vamos servir até o final, amado. Independente de pessoas falarem ou não, ah, pastor, você não precisa fazer isso. Não faça isso. Isso não é mais da sua parte. Nós às vezes pensamos isso, mas em todo tempo nós precisamos ser humildes. E que você entenda essa mensagem e tenha humildade no teu coração. Volte à essência de adoração e seja humilde, para que no momento oportuno Deus possa confrontá-lo com essa verdade absoluta e dizer, filho, você está caminhando certo. Filho, você cresceu, porque você na tua humildade é grande no reino dos céus. Em nome de Jesus que você receba esta palavra. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.